Quero começar dizendo que eu sou católico. Eu sou católico. Quero começar dizendo que eu sou católico. Eu sou católico. Quero começar dizendo que eu sou católico. Eu sou católico. Católico nesse sentido, eu pertenço à Igreja Católica por ser a Igreja Universal de Cristo, não uma igreja... Sou católico nesse sentido, eu pertenço à Igreja Católica por ser a Igreja Universal de Cristo, não universal de Cristo, universal de Cristo, universal de Cristo, universal de Cristo, universal de Cristo. Momento da minha abjuração e renúncia às obras de Satanás que pratiquei. Eu, Victor Stavani, pesa-me do íntimo da alma haver gravemente errado, e que haveria ao ver da seita maçônica, Rosa Cruz, satanismo, Kimba, o Santo Concílio Ecumênico do Vaticano, foram propostas para crer. Creio e protesto que o Sumo Pontífice Romano é o chefe pastor supremo de todos os fiéis, constituído por Cristo Senhor nosso para reger, apacentar e governar a Igreja Universal, ao qual, por isso, como mestre infalível, todos devem obedecer. Assim me ajudem Deus e estes santos evangelhos que toco com meu próprio Catolicismo não é bíblico e eu posso te provar. Os católicos possuem estilos artísticos e rituais litúrgicos, bastante característicos, possuem alguns usos e costumes e práticas religiosas específicas da sua tradição. Além disso, afirmam dogmas e determinadas concepções doutrinárias que não estão de acordo com a Bíblia. Por exemplo, reconhece a primazia e a infalibilidade do Papa. Dizem que a Igreja é fundada sob Pedro. Consideram canônicos os livros apócrifos,
têm Maria como a mãe da Igreja e pregam a sua mediação e intercessão, defendem a doutrina do purgatório, consideram a Bíblia, o Papa e a tradição como autoridade de mesmo peso. Essas são práticas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Apesar das diferenças, há também alguns pontos comuns entre católicos e os demais cristãos. Uma pergunta meio política, meio teológica aqui. Tem se falado muito sobre essa questão do armamento e da autodefesa. E a pergunta é se o cristão pode usar da violência para se defender. Arma, esse tipo de coisa. Nesse ponto, eu não tenho a menor dificuldade. Eu não ando armado, eu não tenho arma em casa e não ando armado porque eu entendo que no Brasil isso é complicado e tem leis que restringem bastante e tudo mais. Mas se eu morasse nos Estados Unidos, num daqueles estados que permite, já estava com a .45 na cintura há muito tempo. E se entrar um cara em casa e eu sentir que a ameaça, minha família está sendo ameaçada, é no meio dos olhos, o primeiro. Se a lei do país permitir, sim. Eu não vejo qual seria a dificuldade com isso. No Antigo Testamento, a defesa própria, a defesa da vida, era algo que era previsto pela lei. Uma lei dizia que se um homem for apanhado de noite entrando na casa de outro e o dono da casa, para se defender, matar aquele homem que está invadindo, então ele não será culpado do sangue daquele homem. Ou seja, era permitida a você tirar a vida em legítima defesa. Então, eu creio que não é anticristão. Aquilo que Jesus falou de você amar os inimigos tem a ver no contexto cristão. Os inimigos do cristianismo, aquelas pessoas que me perseguem e me ofendem por causa do cristianismo. Eu, como cidadão, eu tenho o direito de me defender e defender a minha família. Se o meu país permite o porte de armas, então eu sou livre para fazer isso. Tem cristãos cuja consciência não vai permitir que ele porte armas, então não porte. Mas tem outros que acham que eles podem fazer isso, então nesse caso, se a lei do país permite, eu não vejo problema nenhum. Se a lei do país permitir, sim. Eu não vejo qual seria a dificuldade com isso. No Antigo Testamento, nesse caso, se a lei do país permite, eu não vejo problema nenhum. Nesse contexto, eu não tenho arma em casa, mas eu não teria dificuldade em ter uma arma e, se necessário, usar um ladrão ou alguém que entra na minha casa à noite. Eu usaria com a consciência tranquila. Triste por ter de fazer isso, mas eu usaria. Se eu morasse nos Estados Unidos, num daqueles estados que permite, já estava com a .45 na cintura
há muito tempo. E se entrar um cara em casa e eu sentir que a ameaça, minha família está sendo ameaçada, é no meio dos olhos, o primeiro. Tranquilo. Não tem a menor dificuldade sobre isso. Já estava com a .45 na cintura há muito... Já estava com a .45 na cintura há muito... Já estava com a .45 na cintura há muito tempo. É no meio dos olhos, o primeiro. 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 Tranquilo. Não tem a menor dificuldade sobre isso. Ele não vai ser recebido com boa noite, não. Ele vai receber o máximo de violência que eu puder aplicar a ele. Pode ter certeza. Eu não vou dar boa noite, seja bem-vindo, não. Vou receber da forma que merece. Ele já está até o máximo de violência que eu puder aplicar a ele. Pode ter certeza. Eu não vou dar boa noite, seja bem-vindo, não. Ele não vai ser recebido com boa noite, não. Ele vai receber o máximo de violência que eu puder aplicar a ele. Pode ter certeza. Uma pergunta meio política, meio teológica aqui. Tem se falado muito sobre essa questão do armamento e da autodefesa. E a pergunta é se o cristão pode usar da violência para se defender.